Olá, olá! Você quer promover a inclusão social e educacional dos seus pacientes atípicos, utilizando das ferramentas de avaliação do neurodesenvolvimento fidedignas, com confiabilidade científica? Então você está no lugar certo. Sejam todos bem-vindos para a nossa live de hoje, o nosso Papo NeuroPP, nesse dia, nessa noite linda. Então, sejam todos bem-vindos aí para o nosso papo. O porquê que é importante uma avaliação do neurodesenvolvimento, por que a gente precisa entender todas as particularidades do nosso paciente para a gente conseguir fazer uma intervenção adequada, focada nessas dificuldades que realmente ele apresenta, e levando em consideração as habilidades que ele também apresenta, que vai servir para a gente, com certeza, como estímulo para a gente desenvolver essas dificuldades. Como fazer essa avaliação? O que é importante estar dentro desse processo de avaliação, desse parecer, dessa investigação? O que eu preciso ter de dados para eu realmente estar fazendo uma avaliação do neurodesenvolvimento fidedigna, né? Uma avaliação do neurodesenvolvimento com confiabilidade técnica científica. Então é isso que eu trouxe hoje aqui para vocês, que nós vamos conversar aqui nessa aula de hoje, o que vai compor esse processo todo. Então, gente, a primeira coisa quando a gente fala em avaliação, nós temos que ter uma regra muito importante e muito clara na nossa mente, tá? Todo o processo é importante, tá? Desde o primeiro contato com essa família até a entrega de todos os resultados. Esse é o ponto principal de uma avaliação fidedigna. É todo o processo, tá? Desde o primeiro momento até a nossa entrega do nosso relatório, a entrega da nossa análise, né? Então, existem alguns componentes aí que são importantes, que fazem parte desse primeiro contato até o final desse contato. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso. E em outras lives eu estarei trazendo mais características de cada pedacinho desse, tá? Então, gente, o primeiro ponto importante de um processo de avaliação, de confiabilidade, prestem muita atenção nessa palavra, confiabilidade, inicia-se no primeiro contato que nós temos com a família, tá? O que nós geralmente, né, a maioria, e eu quero que vocês digam para mim se isso é verdade, nas nossas especializações, o que nós aprendemos a fazer nesse primeiro contato? Nós aprendemos a fazer a anamnese, né? Então, ir lá, já fazer aquele monte de perguntas sobre o desenvolvimento da criança, porque com quanto tempo andou, com quanto tempo sentou, com quanto tempo engatinhou, com quanto tempo falou. Foi isso ou não foi isso que ensinaram pra gente na especialização? Tá? Coloquem, escrevem aqui pra mim se foi isso que vocês aprenderam também, como o processo de avaliação, né? Como o processo de primeiro contato com a família. Foi isso? Quero que vocês me respondam. Então, a gente foi ensinado a fazer esse primeiro contato através de uma anamnese. Durante muito tempo, eu também trabalhei fazendo um primeiro contato com a anamnese. Só que eu fui percebendo com o andar do tempo de experiência clínica que a anamnese, ela vem de uma maneira muito pergunta e resposta. E eu comecei a perceber que muitos pais que sentavam na minha frente naquele momento, eles não estavam preparados para responder aquela pergunta. Eu quero ver se vocês vão concordar comigo. Era muita pergunta, e se os pais que estão ali na minha frente já estão buscando um atendimento especializado, é porque algo já vem, né, chamando a atenção, senão eles não estariam ali. Algo vem chamando a atenção no desenvolvimento do filho. Quando a gente faz perguntas que eles precisam nos falar que aquilo está com atraso, a gente faz com que os pais se sintam receosos em certas perguntas para responder aquilo.
o que no final do processo todo pode prejudicar a avaliação como um todo. Então, qual que é o primeiro ponto que eu trago de dica aqui para vocês, que é o que o método NeuroPP Avalia ensina, que é comprovado que dá muito mais certo, tá? O primeiro encontro é uma entrevista. Ela é semi-estruturada. Por quê? Porque essa primeira entrevista, que a gente pode chamar de primeira consulta, porque é uma consulta, é um processo longo, né? Não é 30 minutos, é 1h30, é 2 horas mais ou menos de consulta. Nesse momento, nós estaremos abrindo espaço para a criação de vínculo desta família conosco. Eles não nos conhecem. É fácil para quem falar sobre as dificuldades e os atrasos do desenvolvimento do próprio filho? Não é fácil para ninguém. Com o tempo a gente vai ficando em clínica, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É o nosso trabalho, mas a gente tem que sempre lembrar que nós estamos lidando com pessoas que estão com dores na nossa frente. Então, a primeira dica que eu dou para vocês de um processo de avaliação completo do neurodesenvolvimento é o primeiro encontro, essa criação de vínculo. É a escuta, é o entender o que está doendo naquele momento nos pais que buscaram o seu atendimento. Então, dica número 1 de um processo avaliativo fidedigno, com comprovação científica e com avaliação de âmbito ambiental e de âmbito neurológico, porque nessa entrevista nós vamos entender o ambiente dessa criança. Nessa entrevista, nós, ao invés de perguntar no primeiro momento com quanto tempo falou e a criança não fala ainda, e isso para os pais é difícil de relatar, nós vamos perguntar outras situações do ambiente que essa criança convive. Como os pais enxergam o seu filho. E também é o momento deles criarem a confiança. Lembra que eu falei? Guarda essa palavra, confiabilidade. Eles criarem um vínculo de confiança conosco, porque nós seremos a responsável por entender como o filho deles funciona, tá? Então, dica número 1, entrevista. Vou fazer outra live falando mais sobre a entrevista, tá bom? E essa entrevista, um modelo dessa entrevista semi-estruturada, eu tenho no meu Drive, no Drive que eu disponibilizo gratuitamente. Quem não tem ainda é só me pedir, que tem um e-book explicando um pouco sobre isso, tá? O segundo momento de uma avaliação do neurodesenvolvimento excelente, uma avaliação boa, aí sim é a anamnese. Porque daí nós já entendemos, nós já criamos vínculos. E vai ter coisas que os pais já relataram de uma maneira tão natural pra gente durante essa entrevista, que não vai ser necessário eu perguntar na anamnese. Eu já terei essa informação vindo de uma maneira natural por eles, sem dor, sem ter que parar para analisar e falar, meu filho tá com atraso. Pode vir de uma maneira natural durante a entrevista. Aí sim, o segundo passo é a nossa anamnese, tá? É o passo em que a gente vai entender tudo isso que acontece. Claro, colocando aí, né, tem mais um pormenor, que é a precificação entre o processo de entrevista e de anamnese. A anamnese já é avaliação. Lá na entrevista que nós vamos entender e nós vamos vender o pacote avaliativo. Mas isso também eu vou falar numa outra live. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais em cada um desses pilares, tá? Então, na anamnese, sim, eu vou conseguir perguntar coisas que eu ainda não tive de informação e que realmente vai ser importante para o meu levantamento todo do caso investigativo, porque é um caso investigativo, tá? Então, o primeiro ponto, uma entrevista de criação de vínculo muito bem feita. O segundo ponto, a anamnese para entendimento dos marcos do desenvolvimento, tá? No terceiro ponto, é levantar todas essas características e saber, né, o que eu tenho que avaliar. Entre a entrevista e a anamnese, eu já preciso ter um levantamento de hipótese. Após a anamnese, eu tenho mais ainda características importantes desse desenvolvimento. Aí nós vamos posteriormente para a aplicação das ferramentas validadas cientificamente. Então,
aplicar os testes só vai ser possível se eu entender como essa criança funciona no processo da entrevista, das queixas que os pais me trouxeram, tá? Senão eu não vou saber quais testes que eu tenho que aplicar. Eu preciso escutar dos pais o que eles percebem, o que a escola percebe, né? Que os pais vão trazer essa queixa da escola, se for uma criança, né, já em idade escolar. Eu preciso entender tudo isso para daí, então, eu saber quais testes comprovados cientificamente que eu vou utilizar para aquele caso em específico. Falo muito e as minhas alunas do método, eu vejo que elas reproduzem isso bastante e eu acho isso interessante. Não há receita de bolo. Marquem essa frase para vocês. Não há receita de bolo. Há entendimento das particularidades de cada indivíduo. Os testes vêm para nós colocarmos dentro de marcos importantes daquelas habilidades avaliadas que foram testados, retestados, aplicados e reaplicados e chegaram-se a conclusões numéricas. Mas é uma parte do processo avaliativo. Então, a gente tem a entrevista, a gente tem a questão da precificação, a gente tem a anamnese e depois a gente tem a aplicação dos testes. Porque para eu aplicar os testes, eu preciso saber quais testes que eu vou aplicar. E para eu saber quais testes que eu vou aplicar, eu preciso saber qual é a queixa, aonde estão essas dificuldades, qual é a idade dessa criança, qual é o nível escolar dessa criança. Então, aplicar os testes é a quarta parte de tudo isso. Então, percebem como o processo avaliativo ele não é tão simples, mas como é necessário a gente entender tudo isso para a gente conseguir realmente fazer uma intervenção que vá ter resultados? Depois que eu aplico os testes, eu vou corrigir os testes. A correção dos testes, tá? Depois que eu corrijo esses testes, eu vou entender a interpretação desses testes. Depois que eu entendo a interpretação desses testes, que eu chego aos resultados. E é tudo isso que o método NeuroPP Avalia ensina. É sobre isso que é o método. É entender lá na entrevista a queixa. É você entender a anamnese com os marcos do desenvolvimento. É você aplicar os testes para aquela criança em específico, na queixa que ela tem. Não é receita de bolo. Ah, porque tem características autísticas, vai ser os mesmos testes para todos. Muitos, sim. Outros, não. Então, é uma particularidade. Aí eu vou corrigir os testes. Aí eu vou interpretar os testes. Quando eu terminar de interpretar os testes, eu vou chegar ao resultado. E então eu vou para a próxima etapa, que é a escrita do relatório final com todos esses dados. Então, o que compõe uma avaliação do neurodesenvolvimento? Não é só aplicar as ferramentas. É um composto de situações que vão levar à fidedignidade daquele processo. Tá? Mas, Fernanda, todo esse processo, para quê? Né? Por que é necessário? Porque é a gente entender o desenvolvimento da criança como um todo. Tanto, como eu disse, na questão ambiental dessa criança, nessa criação de vínculo, nessa criação de confiança, nesse entendimento dessa anamnese, quanto a gente entender o funcionamento dessa criança neurológico, tá? Como que está as funções executivas lá na atenção dela, como que está a função executiva da memória, como que está a função executiva da flexibilidade cognitiva e assim por diante, além das características específicas dos transtornos. Então, a gente vai entender em vários âmbitos como que essa criança funciona, como é em várias situações diferentes. E as ferramentas vêm para nos trazer essa parte importante
de comprovar quantitativamente, que foi o que eu falei muito na live de ontem. Então, quem não assistiu, depois assiste, que tá salvo aqui. A gente conseguir ter dados científicos que vão comprovar essa situação. Por exemplo, né? Esses tempos atrás, eu atendi uma paciente, tá? Que ela tem 12 anos, certo? E a família me procurou porque vem percebendo que ela está tendo algumas regressões no seu desenvolvimento, tá? Essa menina com 12 anos chegou até mim e ela já tinha passado por profissionais anteriores em outros anos, desde os 8 anos de idade dela, onde ela tinha feito acompanhamento, tinham alguns relatórios, que é aqueles relatórios que a gente vê só do olhar clínico, né, que não tem comprovação numérica em relação a isso, né, onde diz que se realmente está enquadrada em algum transtorno ou não está. E essa menina foi crescendo, né, essa avaliação foi aos 8 anos e foi piorando certos comportamentos, certo? E essa família me procurou pra gente fazer a avaliação. Essa menina, ela tinha, né, dentro dos relatórios das profissionais que haviam a atendido, que ela tinha características de isolamento social, que ela tinha características depressivas com 8 anos de idade, né? Então, já vinham escrito essas características. Eu li aquele relatório e falei, olha, muito interessante, mas eu preciso de questões numéricas, né? Questões realmente que estejam, que provem alguma coisa desse olhar técnico, desse olhar clínico todo, né? Então, nós entramos com esse processo avaliativo dentro desses pilares que eu passei para vocês, né? Essa entrevista, desse entendimento do caso, essa entrevista demorou 2 horas e pouco, quase 3 horas de entrevista. Todo o processo avaliativo, de funções executivas, de características, porque muitas características davam ali levantamento de hipótese, tanto de um TDAH, quanto de um transtorno do espectro autista. E nós fizemos todos esses protocolos, né? E fazendo cada passo desse. E quando terminou todos os protocolos, foi constatado através dos testes que essa menina estava dentro do transtorno do espectro autista e ela vinha sendo tratada durante todo esse tempo como depressiva, né? Tinha tomado remédios para depressão e assim por diante. E na verdade, ela está dentro do transtorno do espectro autista. Então a avaliação foi feita de uma maneira fidedigna dentro de cada um desses passos que eu falei para vocês aqui hoje e foi ao médico com essa avaliação. E eles foram ao médico, que é um médico muito conhecido, né, na área do autismo, né? Foi com uma médica da equipe dele. Então, né, são autoridades no assunto, né? Quando se fala, eles são especialistas nisso. Então, o que acontece? Quando a médica pegou esse documento, esse parecer avaliativo, aonde estão todos esses dados dentro desses passos, cada passinho que eu ensinei para vocês aqui hoje, em relação a fazer esse processo de avaliação, ela falou assim, nossa, que avaliação muito bem feita. Com todos esses dados aqui, cientificamente comprovados, eu vou fazer mais algumas perguntas, vou conversar com vocês, vou aplicar alguns protocolos também que são específicos aqui da medicina, mas com essa avaliação completa aqui, com tudo isso que está dizendo, não tem o que nós discutirmos que realmente a sua filha não está dentro do espectro autista. É sobre isso. Quando essa menina teve esse laudo do espectro autista, agora ela está tendo um tratamento adequado e vem apresentando melhoras, pequenas melhoras ainda, muito tempo sem tratamento, né? Porque ninguém conseguia entender como era o comportamento dessa menina. Hoje, ela está tendo um atendimento adequado e ela está se desenvolvendo. Então, olha a importância da avaliação do neurodesenvolvimento. Olha a importância de cada uma dessas etapas que eu falei para vocês aqui hoje, num processo final. Só que é um processo e cada parte do processo é importante para o processo final.
Começamos com uma entrevista muito bem feita, uma primeira consulta muito bem feita. E o resultado final, claro, tem toda uma questão de que eu fiquei muito feliz em saber que a metodologia funciona, que o método NeuroPP Avalia funciona. Mais um paciente que comprovou isso, dentre tantos outros que eu já tive com outros médicos, né, que emitiram as mesmas opiniões, né, encaminhamentos e assim por diante. Além dessa questão, principalmente a questão de que agora essa menina de 12 anos vai conseguir se desenvolver da maneira adequada, da maneira necessária, levando em consideração as suas particularidades, levando em consideração as suas habilidades, levando em consideração as suas dificuldades. Então, isso é o melhor de tudo quando a gente trabalha com a ciência, quando a gente trabalha com crianças atípicas que precisam de profissionais de qualidade fazendo as suas intervenções. Só que para o profissional de qualidade fazer as suas intervenções de qualidade, ele precisa avaliar de maneira com qualidade. Senão ele não vai conseguir fazer uma intervenção adequada. E, como eu falei, ela já tinha passado por outras profissionais que não utilizaram ferramentas fidedignas de avaliação, que tenham um respaldo técnico, que tenham um respaldo científico. Foi somente um olhar clínico. E a partir do momento que a gente tem dados, que a gente tem essas ferramentas que nos auxiliam, faz com que a gente consiga, com certeza, atingir o objetivo maior, que é incluir de verdade essa menina com as suas particularidades. Com certeza, as adaptações da escola que vão ser necessárias, dessa vez, vão ser vistas como adaptações necessárias para ela. Não ela está com preguiça, ela não tem interesse. Ela não está interessada. Porque era isso que falavam para ela. E não é isso. A gente sabe que é muito maior do que isso. Então, a avaliação do neurodesenvolvimento, é necessário ser feita. Esse é o primeiro ponto. Essa é a chave lá de cima. Avaliação do neurodesenvolvimento. Vamos pensar aqui um esquema. Avaliação do neurodesenvolvimento. Dentro da avaliação do neurodesenvolvimento, eu tenho várias vertentes. Essas vertentes são a entrevista, a precificação, a anamnese, a aplicação dos testes, correção dos testes, interpretação dos testes, entendimento de todos esses testes para fechamento de uma devolutiva, para escrita de um documento que vá comprovar tudo aquilo ali que foi percebido, tá? E a entrega de tudo isso. Isso é algumas partes, e cada parte dessa também tem a sua particularidade. Então, como que nós conseguimos fazer uma intervenção se a gente não entender tudo isso? Como que eu vou conseguir fazer uma intervenção se eu também não entender lá no primeiro contato da entrevista o quanto os pais estão entendendo sobre o que está acontecendo? Porque quando a gente faz avaliação, a gente não avalia só a criança. A gente avalia a criança, a gente avalia o pai, a gente avalia a mãe, a gente avalia a sociedade em torno dessa criança como um todo. Então, como que eu vou propor uma intervenção de qualidade se eu não tiver entendimento sobre essas particularidades? Então, primeira importância, a avaliação do neurodesenvolvimento. Depois, o que essa avaliação precisa conter? Quais são os pontos que essa avaliação precisa conter? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, em relação à importância desse processo de avaliação. Então, as pessoas que já trabalham com o plano de ensino individualizado, PEI, na lei, não estou com a lei aberta aqui, perdão, mas tem lá, na medida, colocando que o plano de ensino individualizado dentro do ambiente escolar é necessário que essa criança tenha passado por avaliação multidisciplinar com testes comprovados cientificamente. Tá escrito lá. Então, procurem, se vocês acham que não, é importante a avaliação do neurodesenvolvimento, medidas
de Constituição, de leis estão trazendo que para fazer um plano de ensino individualizado eficaz para essas crianças dentro do ambiente escolar, que é promover a inclusão, é necessário que se tenha uma avaliação multidisciplinar utilizando ferramentas validadas cientificamente. Então, não é o eu acho que é importante fazer uma avaliação fidedigna do neurodesenvolvimento. É necessário para o desenvolvimento da criança, é necessário para o desenvolvimento da família, é necessário para o desenvolvimento da escola e é necessário principalmente para o desenvolvimento da sociedade. É seguir essas diretrizes aonde nós temos essas ferramentas que nós podemos fazer esse trabalho para realmente incluir. Então a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente só precisa aprender a utilizar. Que tem especificamente sobre o PEI, qual que é o nosso papel enquanto avaliadores do neurodesenvolvimento nesse processo todo de inclusão, que é o plano de ensino individualizado, certo? Um beijo para vocês e uma boa noite.